A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Dá uma pausa aqui, vamos por partes. Serpente era uma cobra? Era Satanás? Quem era? A teologia se divide. O mais comum é que Satanás, ele se transformou em uma cobra ou ele entrou numa cobra. Difícil você afirmar alguma coisa. Mas aqui eu acabei de ler com vocês que fala assim, que a serpente era mais astuta dos animais que Deus tinha criado. Então nós temos um animal aqui. Alguns religiões ou teólogos falam assim, não, era Satanás, não era uma cobra. É que quando a Bíblia fala que Satanás, que é a antiga serpente, você vai ler na Bíblia, lá no Novo Testamento, é só uma referência, que não era uma serpente, mas a palavra é clara, que era mais os animais que Deus havia criado. Então temos uma cobra sim. Vão dizer assim, mas era Satanás na forma corpórea de um homem. Vocês vão ver coisas absurdas nessa passagem bíblica. Mas aqui falou a serpente, mais os animais que Deus havia criado. Então está bem claro aqui. A Bíblia deixou claro. Deus queria que você soubesse o que ele escreveu aqui. Se não fosse uma cobra, falando com Eva, então não diria que era uma cobra a mais astuta dos animais. Ponto. Então, se alguém falar para você, mas era na forma de homem, era não sei o quê, vou tentar cada história, gente, que eu não vou entrar em detalhes hoje. Mas aqui está muito claro. Agora, então Satanás entrou numa cobra e começou a usar ela para falar, ou ele se transformou numa cobra? Aí não tem essa resposta, a Bíblia não dá essa resposta. Mas para nós não faz diferença se ele entrou numa cobra, faz diferença, coitado da cobra, né? Mas, se ele se transformou numa cobra, o importante é que uma cobra sim falou com ela, e era Satanás, tá? Era Satanás. Não quer dizer que todas as cobras que você vê é o Satanás, não é isso, porque ou ele se transformou numa cobra ou ele entrou nessa cobra aqui. Bom, preste bem atenção que Satanás, ele costuma pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Lembra para Jesus que ele falou na tentação no deserto? Está escrito, ele usou salmo, está escrito lá no salmo, dá ordem aos teus anjos a teu favor. Então você se lança, você se joga daqui do abismo, Jesus, e ordena aos teus anjos, porque está escrito na palavra. Olha Satanás pregando para Jesus, usando a palavra. E aqui mais uma vez Satanás está usando a palavra, só que ele distorceu lá o que Jesus falou para ele. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele tentou distorcer. Então é comum igreja falsa ou pregador falso, falsos profetas, falsos cristos, usar a Bíblia para enganar as pessoas. É comum. Isso ocorreu lá no Éden, lá no jardim, antes do pecado. Já existia a pregação da palavra de Deus distorcida. Antes do pecado existir no mundo, já tinha a pregação, o falso profeta. Podemos dizer que a cobra foi o primeiro falso profeta. Como assim? Eu vou ler de novo com vocês. O que Satanás disse que estava escrito? Após os 2 pontos, no meio do capítulo 1 ali, no capítulo 3, no verso 1, está assim, no meio no finalzinho do parágrafo: não comereis de toda árvore do jardim. Olha no finalzinho aí do verso 1. Não comereis de toda árvore do jardim. Satanás dizia assim: Deus não disse para você, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele está mentindo. Não foi o que Deus disse. Aí Eva dá uma consertada aqui. Olha o que ela disse, né? O que a mulher disse no verso 2: do fruto das árvores do jardim comeremos.
Aquilo já é outra palavra. Ele falou, Deus não falou para vocês não comer da árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Então ele vê que ele já falou que Deus não falou. Não, Deus não falou isso. Deus não falou que não era para comer de nenhuma árvore. Então, aqui é o primeiro falso profeta, o primeiro mentiroso. E essa nós usando a Bíblia, ou seja, não existia a Bíblia, mas existia uma palavra de Deus. Essa palavra de Deus ela havia sido passada, assim, verbalmente, de Deus para quem? Para Eva? Não, para Adão. Eva nem existia quando Deus ensinou isso para Adão. Então, provavelmente, quem pregou, ensinou isso a Eva, foi o marido dela, foi Adão. Nós já vamos para lá. Nós vamos voltar no capítulo e vamos entender isso. Então aqui, mas Eva conhecia bem a palavra de Deus, porque o marido dela havia ensinado ela. Mas a serpente usou, falou, Deus disse que não poderia comer na árvore do jardim, nenhuma árvore do jardim. Então, mais uma vez, Satanás iniciando o ministério de falso profeta aqui. Hoje, você vai ter várias pessoas ensinando coisas erradas e mentiras. Lá na tentação do deserto, de novo, Satanás tentou pegar a palavra de Deus, distorcer e passar para Jesus. Então, para nós que somos cristãos, sempre vai ter alguém querendo passar a palavra de Deus para vocês, para nós, de maneira distorcida. Porque esse é o papel do diabo. Como é que ele vai enganar um cristão, se não usando a própria palavra de Deus? É o que eu sempre falo, faço uma analogia aqui, uma didática, assim, vamos dizer, quando você vai pescar um peixe e come carne, você põe o que na isca? Carne. Quando você vai pegar um peixe e come fruta, você põe o que na isca? Fruta. Então, se você quer enganar um cristão, o que você faz? Prega a palavra de Deus distorcida para o cristão. Fácil. E Satanás sabia disso. Eu vou ler mais um versículo aqui e vamos lá para a palavra de Deus. Quando Deus falou, lá quando Deus falou com Adão, antes de Eva. Mas vamos ler aqui mais essa parte aqui no verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha o que ela acabou de falar aqui. Certamente não morrereis. Porque Deus falou, do dia em comer da árvore, o conhecimento do bem e do mal, morrereis. Ela falou, certamente não morrereis. O que o diabo falou aqui? Deus mentiu para você. Certamente não morrereis. Aqui ele nem se explicou. Você falou que não podia comer de nenhuma árvore. Deus não falou isso não, Satanás, você está me enrolando. Ele nem se explica, ele já parte para outra. E agora ele dá uma tacada mais forte. Certamente não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, desse fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí ele colocou aqui que Deus tinha medo de Adão e Eva. Aqui entra a inteligência. Aqui faltou. Não creio que faltou Eva parar e analisar. Peraí, se Deus está com medo que nós, no caso ali, uma mulher, está com medo que ela seja igual a Deus? Se Deus está com medo, você tem que se pôr no teu lugar. Você é apenas uma criação de Deus. E Deus é o Criador. Você acha que Deus tinha medo que Eva descobrisse alguma coisa? Será que Deus mentiu? O diabo está dizendo, Eva, ele mentiu para você. Deus tem medo que você descubra da verdade. E eu tenho a verdade. Coma. Essa foi a conversa. Essa foi a malandragem do diabo. Eva deveria parar. Primeiro, assim, isso eu falo, não é por mim, eu aprendi com o meu pastor, ele mesmo falava, em Londrina, o Fábio falava assim, que como Eva... Deu um branco aqui, gente, desculpa, deixa eu ler de novo aqui. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eles comentam aqui assim, que Eva,
ela sabia, ela tinha conhecimento do que eram as coisas de Deus e ali. Mas ela fica na opção ali de dar ouvido à serpente ou ficar com o que Deus ensinou, o que o marido ensinou. Ela tinha esse livre-arbítrio que a gente fala, né? Ela podia fazer a escolha dela. Ela fez a escolha errada. Fez. Mas aí, como eu havia dito, o pastor Londrina falava assim, que o correto era ela correr, falar com Adão. Adão, tem uma serpente ali, ó. Tá me falando umas coisas estranhas, diferente do que você me ensinou, diferente do que Deus te ensinou. Ela está conspirando. A serpente está dizendo que Deus é um mentiroso, que Deus enganou você e que você me enganou. E que ela sabe tudo. O correto seria ela fazer isso. Isso deve fazer hoje as mulheres casadas, os filhos, né? A pessoa vem e te oferece droga, ou te oferece para as crianças alguma oportunidade de emprego. A gente sempre conversa em casa, vai fazer uma compra, alguma coisa, conversar um com o outro, né? Porque às vezes está caindo numa cilada. Se ela tivesse o costume de conversar com o marido dela, não tinha caído nessa cilada. Tem que conversar. Se o marido tivesse conversado com a esposa, talvez ele também não teria caído numa cilada, porque o marido e a esposa é auxiliadora, então ela está ali para auxiliar. Só que se o marido não conversa com ela, não tem como auxiliar. Então é um auxiliando o outro, sim, um ajudando o outro. Mas aqui ela tomou decisão sozinha, e aí vocês já sabem o resultado, né? Eu vou dar uma pausa aqui. Aqui vai falar que agora a mulher, né? Como diz na gíria, engordou os olhos na fruta, na árvore, né? Ela brilhou os olhinhos. Vou comer dessa árvore. Vamos entrar nessa parte. Mas vamos fazer uma pausa e vamos lá para o capítulo 2. Volta um capítulo aí. No verso 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia e toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Dá uma adiantada aqui no verso 8. Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dá só uma pausa aqui, vamos falar de alimento. Toda árvore, ele fez muitas árvores. Ele fez muitas árvores para eles se alimentarem, e mais duas em especial. Fez muitas árvores, mas ele fez a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles poderiam comer de qualquer árvore, e também da árvore da vida. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Então eles tinham de tudo que eles precisavam, e mais ainda a árvore da vida. Lá em Apocalipse fala da árvore da vida, que ela dá 12 frutos, um a cada mês, é um fruto diferente do outro, né? Janeiro é um fruto, fevereiro é outro. É a árvore da vida, ela está reservada para os remanescentes, está reservada para os cristãos, vamos dizer, para nós que somos justificados por Cristo. Teremos acesso à árvore da vida de novo. Mas, aqui temos toda a árvore, tudo que eles precisavam eles tinham. No verso 10, eu não vou ler o 10, o 11, vamos pular porque não vai dar tempo. Aqui está falando dos rios, rio Tigre, rio Eufrates. Vai lá no verso 16. Só lendo o 15, conversei com o Nicolas essa semana sobre o 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ou seja, plantar, colher e proteger. Cuidar do jardim. Então Deus fez ele um belo de um agricultor, de um fazendeiro. No verso 17. Mas, olha só,
da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só, e tem mais. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Bom, então Deus disse a Adão: ó, não coma, tá, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida ele pode comer, e de todas as outras. Aqui é entre Deus e Adão. Só que aí Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Ele criou o jardim, colocou Adão: ó, você vai lavrar, você vai plantar, colher, você vai cuidar do jardim. Adão: beleza. Agora não coma dessa árvore. Tudo bem, tranquilo, entendi. E Adão não comeu da árvore, continuou vivendo ali, lavrando, cuidando. E Deus deu missão para ele fazer algo que incrível. Verso 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, ó, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Olha para mim, Deus fez as aves, os animais e trouxe tudo para Adão. Adão, você vai dar um nome para tudo, para tudo. Até para o cachorro, até para o cachorro. Para o doguinho, para o doguinho. Para as aves, para as aves. E Adão teve que dar nome para todo mundo. Imagina o vocabulário. Adão, eu já dei nome para uns 10, 15 cachorros aqui na fazenda, né? Já não tem mais nem nome para inventar. É sabuguinho, é nanico, é raposinha, é tudo azulão, cada um. Bocão, boquinha, eu tive o bocão, boquinha e bocudinha. O bocão era o pai, a boquinha era a filha, a neta era a bocudinha. Eles tinham um bocão assim. Agora Adão, e você vê que eu sou parecido com Adão, isso, ele teve que dar nome para todos os animais. Imagina que tarefa. E Deus levou, se vira, Adão. Bom, daí no verso 20, e Adão pôs o nome a todo o gado e as aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Tá vendo? Cadê a Eva? Não tinha Eva. Não tinha um ajudante. Verso 21, ele tinha que viver sozinho. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. Abriu, tirou, costurou, fechou, fez a primeira cirurgia ali. Verso 22, da costela que o Senhor Deus tomou, do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Você vê que ele chama ela de mulher, ele vai dar um nome a ela de Eva, ele deu nome até para ela. Bom, aí embaixo fala, portanto, no verso 24, portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne. Bom, volta lá para o 3. Vocês perceberam aqui? Discussão na rua? Então vocês perceberam aqui que Deus criou o jardim, deu responsabilidades para Adão, trouxe os animais, tudo, ele deu nome, e Deus viu que ele estava só. E Deus falou: não coma dessa árvore, você pode comer da árvore da vida, das árvores, mas dessa aqui não. Estou chutando bola. Tá no bola? É aqui na rua? Dá uma olhada lá, senão, só dá uma investigada se tá tudo certo. Esse dele, né? Aí tá jogando na porta da igreja? Não, ele não conta na travessura. Deus faça eles embora. Então ele deu obrigações a Adão. Adão deu nome,
E ensinou para Adão, aqui você come isso, mas dessa árvore não coma. E depois Deus fez uma auxiliadora, fez uma esposa. E aí provavelmente Adão falou para ela, olha, Deus fez isso, deu obrigações, mas disse para mim, não coma disso, então você não pode comer. E Eva aprendeu direitinho, porque ela falou para a serpente, não foi bem isso aí, serpente, que Deus disse, não, Deus falou que não posso comer dessa árvore. Até aí tudo bem. Eva sabia aquilo que Adão tinha ensinado a ela e que Deus tinha ensinado a Adão. Isso é o que ela sabia. Só que aí a serpente veio com uma ideia nova. Hoje, para todo lugar que você vai, ou religiões, igrejas, tem ideias novas. O que eu aconselho a vocês? Investigarem. Fui numa igreja, o pastor pregou um negócio muito bonito, coisa mais linda do mundo. Investigue. Investigue antes de sair pregando e falando. Então, por exemplo, Eva poderia, para mim é fácil falar, né? Eu não estava lá, Eva errou e eu acho que eu sou bom. Não acho que eu sou bom, mas Eva deveria fazer o quê? Essa é a tua opinião? Tá bom, eu vou conversar com meu esposo. A gente volta aqui amanhã, a gente continua essa conversa. Adão, ele apresentou isso. Adão ia falar, não cai nessa não. Ou Adão ia falar, vamos lá, eu também quero conhecer, né? E caía junto, não sei. Mas o correto é consultar. O correto era ela falar para Adão falar, então tá, eu vou ver com Deus isso. Deus vinha todas as tardes falar com Adão, Senhor, a mulher que o Senhor me deu conheceu uma tal de serpente, a serpente falou que o Senhor é um mentiroso, que a gente pode comer dessa árvore, que a gente não vai morrer, assim. É isso que ela está dizendo. Aí Deus ia fazer o quê? Ela está dizendo isso? Vamos ter uma conversa com ela. Então, isso seria o correto. Então, vamos aplicar isso na nossa vida. Você ouviu uma pregação bonita, diferente, o que é o correto? Falar com outra pessoa da igreja. Irmão, pastor, eu ouvi essa pregação, ensinou isso aqui. O que você acha? Você já conhece isso? Conheço. Vamos para a Bíblia. Vamos investigar. Porque pode ser que seja uma cilada. Então, não é errado ouvir novidades. Errado é acreditar em mentira. Entendeu? E vocês vão ouvir muita mentira durante a vida de vocês. Muita enganação. Vão ser enganados, se possível. Por isso vocês não podem fazer como Eva, sair ouvindo. Eu já fiz como Eva tantas e tantas vezes na minha vida, tanto dentro da igreja como antes de vir para a igreja. Ouvir uma pessoa ir lá e fazer e se dar mal. Né? A gente faz. Uma vez eu levei um atleta numa região, tinha uma torre lá, e a gente subia até o 3º andar, dali para cima tinha cadeado, não podia subir, embaixo era aberto. Até o coronel já foi lá, que é na Torre do Palermo, né? E aí eu levei os atletas meus, falei, vocês podem subir até o 3º andar, ele é liberado, não tem problema nenhum. Depois lá tem um cadeado e não sobe, eu não garanto. Aí eles subiram, no que eles subiram, chegou os policiais, tem tudo armado, desce daí, o que vocês estão fazendo aí? Eles olharam para mim, que falou que eu podia subir. Eu sou o treinador deles, a gente sempre sobe aqui, não, desce, sai. O que estava acontecendo? Tinha uma caminhonete lá, eles estavam roubando os aparelhos da Oi, e eu tinha realmente 2 homens lá com uma caminhonete cheia de coisa assim, eu não sabia que era um roubo. A gente chegou no meio de um roubo, e não sabia. Aí o policial falou, não, tudo tranquilo, é só vocês... Deixa com a gente aqui, pode ir embora. Daí, então assim, eles confiaram em mim e fizeram o que eu falei, se deram mal. Mas eu não tive a intenção. Mas se deram mal. Então, eu não quis prejudicar eles, mas eles me ouviram e se deram mal. Então, às vezes, uma pessoa não quer te prejudicar. Ela fala para você, pode fazer, faz isso, faz aquilo, é assim. Você vai fazer e vai se dar mal. E ela não teve a intenção, mas você se deu mal. Então, o que é melhor fazer? Naquele caso, eles não tinham o que fazer. Eu podia confiar ou não confiar em mim. Mas quando se trata da palavra de Deus, você pode conferir. Confere antes de sair pregando. Né? Esses dias eu questionei uma teologia aí da água e do vinho, onde falavam que a água que saiu de Jesus era da nova aliança e o sangue era da antiga aliança. Aí eu preguei e falei, Jesus ergueu o cálice. Lembra quando Jesus ergueu o cálice? O que ele fala? Este é o da nova aliança. Então o sangue de Jesus representa o quê? A nova aliança. Isso foi o que Jesus disse. E o que esse teólogo disse? Que o sangue representava a antiga aliança com os judeus. E a
água que saiu de Jesus era da nova aliança. Daí eu falei para eles assim, leiam Mateus, acho que se eu não me engano, Mateus 26, 28. Eu falei assim, leiam lá. Daí eles não gostaram, brigaram comigo. Eu falei, não, você está me dizendo que o sangue é da antiga aliança. Eu quero que você leia Mateus 26, 28, que lá Jesus, depois vocês conferem se é 26, 28, mas eu acho que sim. Lá Jesus fala que o sangue dele é o sangue da nova aliança. E vocês estão me apresentando uma nova teologia, que diz diferente de Jesus. Para que eu fiz isso? Ah, porque o teólogo tem 20 anos que ele é professor de teologia. O homem dá aula de teologia há 20 anos na faculdade. Aí o pastorzinho da igrejinha fala que o sangue representa a nova aliança. Não foi o pastorzinho que disse, foi Jesus que disse. E aí, com quem que vocês ficam? Eu fico com Jesus. E eu não inventei teologia nenhuma, eu apenas li no Evangelho. Mas aí o que o povo fez? Tacou pedrinho, me criticou e ficou com ele, porque ele é 20 anos de professor de teologia. Seguir o exemplo de Eva, né? Preferi seguir o exemplo de quando Eva errou. Então, pesquisem, gente, investiguem. E não fiquem com fulano, ciclano. Fiquem com a verdade. A verdade é a Bíblia, tá? Principalmente coisas tão básicas assim, né? Como sangue, água. Bom, aqui vocês entenderam então, até aqui. Deus ensinou Adão, Adão ensinou Eva e Eva caiu na cilada. No mais, vocês conhecem essa passagem, vocês conhecem toda essa história. Eu acho que deu para a gente dar uma esclarecida melhor aqui do que aconteceu. Nós vamos para Romanos capítulo 5, para mim ter um papo sério com vocês. Romanos, no capítulo 5. Vou resumir também. Antes da gente entrar aqui em Romanos, ficou alguma dúvida em relação, alguma dúvida muito séria? Algumas coisas podem ser perguntadas depois do culto, né? Mas assim, alguma dúvida mais direta, assim, rápida? Tem alguma dúvida ali? Não, né? Tranquilo, né? Então vamos ler aqui no verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Justificado, eu sou um pecador. Eu devo o quê? A salário do pecado é a morte. Então eu devo morrer, eu devo ser condenado, porque eu pequei. Então como é que eu vou me representar diante de Deus Pai, se eu devo? Não posso. Então, eu preciso de uma justificativa boa para me apresentar a Deus Pai. Eu tenho que ter uma justificativa boa. Como é que eu vou me justificar se eu pequei? Eu vou me justificar para Deus. Eu chego em Deus e falo, Senhor, qual é a tua justificativa? O teu filho morreu no meu lugar e pagou o preço, a morte. Ele morreu. Então, eu estou em paz agora com Deus Pai, porque Jesus morreu no meu lugar. Porque eu pequei, Jesus não pecou. Então nós somos justos, justificados. Então aqui, vamos ler o verso primeiro de novo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu sou justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Então eu preciso ter fé. E como é que eu vou ter fé se eu não ouvir, entender e crer? João 8:31 e 32. Você vai ouvir, entender e crer. Aí lá fala, permanecer, então sereis o verdadeiro discípulo e conhecereis a verdade vos libertará. Então quem vai conhecer a verdade e se liberta? Quem ouvir, entender, crer, permanecer. Esse conhece a verdade é liberto. Não é liberto numa imposição de mão, num culto, não sai para lá, sai daqui, não. É com inteligência. Fé é inteligência. Quando eu digo inteligência, é a capacidade intelectual de analisar, coisa que uma criança não tem. A criança não tem esse intelecto, essa inteligência de ouvir o Evangelho, entender e decidir. A criança não tem. Então a criança é salva já, pastor? A criança está num estado interessante. Porque não é que ela é salva, toda criança é salva.
Toda criança está esperando o momento dela de ouvir o evangelho e aceitar ou rejeitar. Mas se ela morrer, Deus dá a salvação. Então, não é que todas as crianças do mundo estão salvas, não. Você não pode dizer que todas as crianças do mundo estão salvas. Por quê? Porque ela está num momento de crescimento que ela vai decidir a vida dela, se ela quer viver na salvação ou não. Então, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Se eu disser que todas as crianças estão salvas, então quando ela fez 13 anos, ela tem que perder a salvação. Fez 12 anos, perdeu a salvação. Então ela não é salva. Ela está num processo onde, vamos dizer, ela está aguardando, em análise. Por quê? Ela não é salva nem condenada. Ela não está morta, ela está viva. Então, se eu disser que toda criança é salva, eu estou dizendo que toda criança perde a salvação para um dia ser salva de novo. Então, não convém dizer que toda criança é salva, mas convém dizer, e é correto dizer, que toda criança que morre criança é salva e vai para o céu. Então, ela fica aguardando ou morrer, né, ainda criança, ou crescer e decidir pelo que quer, tá bom? Estamos entendidos, né? Das crianças é o reino do céu e não temos dúvida. Agora aqui, já entendemos que somos justificados pela fé em Cristo. Então você tem que ouvir, entender e crer. Não é vir aqui na frente e falar uma frase mágica. Eu declaro que Jesus... Não, isso não é fé. Isso é uma declaração, né? Apenas uma frase. Não é assim. Verso 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Dá uma pausa aqui. Aqui falou da graça. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo pela graça, não é merecimento. Graça. Por que eu estou entrando nesse detalhe de Romanos? Essa semana eu vi alguns debates e brigas na internet com pregadores famosos, onde um pregador famoso ensina que nós somos especiais para Deus, que nós somos o centro do coração de Deus, que nós somos... deixa eu ver se lembra a palavra usada. Que nós somos especiais para Deus, tão especiais que Deus morreu por nós. E que Deus morreu, se entregou na cruz, porque nós somos muito especiais. Essa é a mensagem que é pregada por muitos falsos pregadores, falsos profetas, diabólicos, demoníacos. A verdade não é que Deus morreu numa cruz porque nós somos especiais. Se eu te perguntar, por que Deus morreu numa cruz por você? O que você me responderia? Olha o que nós lemos hoje. O que você me responderia? Por que Cristo foi pregado no madeiro? Por que Ele teve que morrer no seu lugar? O que você me responderia? De coração, você teria coragem de me responder? Pastor, porque eu sou especial. Ao contrário, nós somos pecadores. Gente, aonde a pessoa achou que Cristo foi para a cruz ser torturado e morto porque você é especial? A Bíblia ensina que Adão e Eva pecaram. Eles pecaram juntos. Foi Eva, foram juntos, eles eram uma só carne. A Bíblia fala que eles são uma só carne. Então, se um pecou, é o pacote. Foram juntos. Não importa quem errou, é um pacote. Os dois se afundaram, não se afundaram? Até nós fomos juntos, né? Então, não adianta agora querer pôr culpa. Vocês lembram como foi ali quando Deus chegou e viu eles escondidinhos lá nas árvores lá? O que você está escondendo aí, Adão? Eu tô sem roupa. O que aconteceu? Daí ele falou assim, a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore lá e eu comi. Então a culpa é de Deus, né? Você viu quem é culpado agora? Adão. Entrou o pecado e já apontou o dedo para ele, já quis jogar a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é de Deus. Deus deu uma mulher falhada, né? Fez dar uma mulher boa, né? Foi dar logo. Será que foi isso? Se eu sou Deus, eu não servi para ser Deus. Se eu sou Deus, eu falo, a mulher que eu dei.
quando foi que eu falei para você fazer o que você fez? Já arrumava uma discussão ali mesmo, né? Aí o que Deus faz? Foi falar com Eva. Oi, Eva, tudo bem? Aí ela saiu da moita, né? Porque estava na moita e ela devia estar atrás da moita, né? Deve ser muito, desculpa falar, mas deve ter sido engraçado, né? Os dois na moita lá assim, e Deus falando, Deus. E aí? Aí Eva, com você agora. Daí Eva sai da moita, né? Oi. E deve ter sido, foi o negócio mais trágico do mundo, mas deve ter sido engraçado. Desculpa, não quero fazer piada, comédia, mas você imagina ela saindo da moitinha. Oi? O que aconteceu, Eva? E Deus, né, aquela cara de pai. O que aconteceu? A serpente. Foi a serpente que me enganou. Já foi culpa na serpente. Você viu? Ninguém tinha culpa ali, né? Nem Adão, nem culpa da serpente. Culpa da serpente? Daí Deus vai lá. E aí, capeta? Daí o capeta não fala nada, né? Aí Deus pega e... Ali é interessante que Deus fala para Eva assim, depois o castigo. Eva, agora você vai sofrer dores de parto. Só que não tinha Caim e Abel, né? O que é dor de parto? Será que ela já sabia o que era dor de parto? Se ela soubesse o que era dor de parto, ela teve filhos antes de Caim e Abel. Ou Deus falou isso, ela falou, eu achei que eu não ia ter dor de parto, porque eu aprendi que um dia eu ia ter filho e sem dor. Alguns teólogos dizem que ela já tinha filhos ali, talvez meninas, depois que teve Caim e Abel. Tanto é que Caim vai embora e casa com uma suposta irmã que já era nascida antes deles. E como ali eles viviam centenas e mais de 1000 anos até, né? Então não se sabe ao certo os detalhes, tá, gente? Não se sabe. Mas é interessante você ver que ela vai sofrer dores de parto antes de ter alguém. Por quê? Caim e Abel foi lá fora do Éden, né? E dentro do Éden, será que tinha outros? Não sei, gente. Eu aprendi que não tinha ninguém, tá? Nunca nasceu ninguém antes disso. Mas eu só estou fazendo esses comentários para despertar a curiosidade de vocês, quando vocês ouvirem coisas por aí, vocês já saberem mais ou menos por onde andar. Bom, ela ficou com as dores do parto, Adão foi atacado vai ter que suar a camisa, trabalhar mais para comer, a terra não vai ser abençoada mais, essa terra abençoada que a gente tem hoje, ela é abençoada, mas ela era muito mais. Ela brotava flor. Talvez o fruto que leva 30 dias brotasse num dia, 2 dias. Era gigante, mais saboroso, não sei. Eu sei o que a gente tem hoje na mão, não é o que tinha no Éden. Não é. Era incrivelmente melhor. Bom, ali veio o castigo da serpente também e tal, vocês já sabem essa parte toda. Mas vamos ficar aqui então em Romanos 5 para entender essa parte. Jesus foi pregado no madeiro, foi morto, porque nós pecamos, porque nós falhamos. Adão falhou, Eva falhou, eu falho todos os dias, vocês falham. Pastor, mas então a culpa não é minha, é de Adão e Eva lá. É verdade, eles são os principais culpados, mas você também erra todo dia. Se você não tivesse pecado hoje, você poderia jogar a culpa em Adão e Eva, que nem Adão jogou a culpa em Eva, e a Eva jogou a culpa na serpente, você pode jogar a culpa em Adão e Eva, faz igualzinho eles. Mas você também tem pecado. Então, o fato é que nós erramos, transgredimos a lei, porque Adão e Eva tinham uma lei, era uma lei oral, Deus falou a lei dele para eles, não comem, eles comeram. Hoje você conhece a Bíblia, a lei de Cristo, você sabe, você erra. Então, Cristo foi para a cruz por causa do nosso pecado, da nossa desobediência. Isso faz que Deus não nos ame? Não. Qual que é o versículo mais famoso do mundo? João 3,16. Jesus, de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo nele crê, né? Para que todo aquele que nele crê, você vê, ele deu o seu filho para todo que no seu filho creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Então assim, Jesus morreu para que as pessoas tivessem a oportunidade de crer nele e decidir. Então todo aquele que nele crê. Então, a nossa desobediência, o nosso pecado gerou o sacrifício de Cristo.
Então não é porque nós somos especiais que Cristo morreu por nós, é porque nós somos sujos, pecadores. Então Deus não ama a gente? Ama tanto que entregou o seu próprio Filho numa cruz para consertar, reparar os nossos erros. Em momento algum eu estou dizendo que Deus não ama a gente, muito pelo contrário, eu estou lendo Bíblia, Deus nos ama, mas Ele nos ama tanto que reparou o nosso erro com a morte do seu Filho. Então você pregar e dizer que as pessoas são tão especiais, que Deus morreu numa cruz porque você é especial, é mascarar, esconder a verdade. É uma briguinha, até vocês podem assistir na internet, procurar saber. David Leonardo, um pregador famoso que prega sentadinho na cadeirinha, ele prega essa teoria, eles chamam de teologia do Cut. Cut é aquele treinador, preparador, aquela pessoa, muitas vezes nem é do esporte, mas ele cuida da sua parte psicológica, mental, fazer você se sentir bem, você bola pra frente, você é especial e tal, sabe, para deixar você para cima. É esse evangelho, para deixar você para cima. Esse David Leonardo prega esse evangelho. E é um evangelho, algumas partes não, mas a essência dele é demoníaca. Por quê? Porque ele não quer pregar o pecado, as consequências. Você tem que sair daqui hoje sabendo que se você pecar, você vai colher. Se você não crer, não entender, não viver, não tomar uma vida nova, você não é especial. Especial é Cristo. Nós somos falhos e temos um Deus que nos ama, isso não tenho dúvida. Mas você tem que ter noção, consciência de que você colocou Cristo, vamos dizer assim, na gíria, numa fria. Você colocou Cristo numa situação de sofrimento por causa do nosso pecado, da nossa transgressão, da nossa rebeldia, desobediência. Então, nós somos culpados, e ponto. Mas a graça nos alcançou, tá? Então, quando vocês ouvirem esses evangelhos aí, modernos, vou dar um exemplo, você vem para a igreja, não, porque é muito comum você ver o pregador, eu nunca ouvi uma pregação dele, eu conheço muito de críticas, de coisas, mas eu nunca ouvi uma pregação, tá? Não posso dizer que eu ouvi uma pregação inteira, talvez algumas partes, alguns lances ali sim, muitos relâmpago, mas eu conheço, tenho pessoas de confiança que ouvem muito e me falam, mas é aquele evangelho onde levanta você, sabe, enche a tua bola, deixa você confiante e tal, mas não coloca você no seu devido lugar, que é o lugar de amar Cristo, respeitar Cristo e saber que você pecou, que você erra e que se você não tomar juízo, não tomar atento, você vai se dar mal e muito mal, né? Então é normal que esses pregadores chorem, é normal que esse pregador faça você chorar. Eu já chorei em testemunho falso, já chorei de descer lágrimas, depois descobri que era mentira. É normal, é a psicologia da hipnose. As pessoas hipnotizam a gente. Vocês já choraram em novela? Quem assistiu novela da Globo? Eu assistia. Vocês já choraram em novela, em filme? Eu já. E era mentira. Era só um personagem. E por que você chora no filme? Porque você está hipnotizado. Mas é um diabo que entrou em mim, pastor? Não, não é um diabo em você, não é um capeta. É uma psicologia. Ela te pega de um jeito que você chora. Você sabe que é mentira, que aquilo é só uma bobeira, uma ilusão, e você está ali chorando. De repente não morreu, aí você abre o sorrisão e fica feliz. Gente, isso é hipnose, claro que é. Essa mesma técnica é usada nas igrejas. Tá? Não que você não possa chorar na pregação, não possa sorrir. Eu choro, eu sorrio em pregação, eu acho que nós temos sentimento. Acho não, tenho certeza, a gente tem sentimento, a gente pode sorrir, chorar, se ligar. Tem louvor que a gente fica feliz, tem louvor que a gente chora, mas é uma alegria, né? A gente chora porque mexe com o nosso emocional. E o nosso emocional é abençoado por Deus. É a criação de Deus. Então, você pode chorar? Pode rir. Tudo isso é a criação de Deus, tá? Não é que a emoção é do diabo. Não, a emoção é de Deus. Mas quando é uma coisa honesta, sincera. Então, você deve tomar muito cuidado. Quando pega muito... eu particularmente não gosto. Começa com muito piadinha, eu não gosto.
Uma coisa ou outra, hoje nós temos comentários aqui, tem uma risada de alguma coisa, mas a ideia não é transformar numa piada o culto, né? Muito respeito. Mas assim, fiquem de olho, gente, quando você vê muito choração, melação, fique de olho, porque pega, você cai. E quando você cair, você vai ver que aquilo... quem já foi enganado? Eu já fui enganado, eu sei. Você vem, aquilo ajuda no primeiro momento, vai. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ver que você está na mesma furada e não mudou nada. Deus é entendimento. Você tem que entender, respeitar a Deus. Hoje nós batemos um papo sério, falamos sobre dízimo, oferta antes do culto. Foi uma coisa séria, você tem que entender. Não é através de piada, tem que ser um papo sério. Então, gente, muito cuidado com esses pregadores. Se você ouve esse pregador, quer continuar? Continue. Preste atenção e veja se aquilo é Evangelho de Cristo ou aquilo é uma cilada para levantar o teu astral apenas, né? Como disse o Evangelho Cut lá. Cuidado, tá, gente? Cuidado com isso, tá? Tá uma guerra lá entre eles lá. Eu sinto muito, ele não abriu os olhos. Vou ler mais uma parte aqui de Romanos com vocês. Eu acho que é o 16, quer ver? Vai no 16 aí. Romanos 5, capítulo 5, no verso 16. Olha só. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Verso 17. Porque se pela ofensa de um só, que está falando de Adão, tá? A ofensa de Adão, o pecado. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais o que recebem a abundância da graça e dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Bem complicado, tem que ler várias vezes, a gente teria que ler inteiro, mas ele está dizendo assim, o pecado entrou por um só homem, por Adão, e também deixou por um só, que é Jesus Cristo. Adão trouxe o pecado para a humanidade, e vê que não fala de Eva, né? Porque Deus primeiro criou Adão, deu obrigações, Adão, faça isso, dê nome aos animais, cultiva, lavra, cuida do jardim. Opa, peraí, vou fazer uma auxiliadora para você. Fiz uma auxiliadora, agora você vai ensinar, evangelizar ela, ensinar o caminho certo para ela. E aí depois aconteceu tudo aquilo e Deus veio e cobrou. Aqui não diz que o pecado entrou por Eva, entrou por Adão. Porque ele era o cabeça, ele era o responsável. Então, aqui por um só entrou o pecado, Adão. E por um só vai sair, por Jesus, por meio da graça. Né? Por meio da fé, da salvação em Cristo. Então nós temos a oportunidade hoje de ouvir, entender e crer. Então aceitar Cristo e ser salvo, com entendimento. Né? Então por um só entrou o pecado e por um só sai o pecado, que é Jesus, tá bom? Muitos dizem, né, a própria Bíblia, o segundo Adão. Chama Jesus de segundo Adão, né? Só que ele é o que veio trazer a salvação, tá? Entendemos por aqui? Entendemos, né? Eu tenho comigo assim que nós somos pessoas, somos muito especiais para Deus, porque para Deus sacrificar o próprio Filho, é claro que você é especial, mas Jesus não foi na cruz por causa da sua especialidade, do seu brilho, não, ele foi na cruz por causa do seu pecado. Agora, é claro que nós somos especiais, Deus se preocupa tanto com a gente, promete um novo reino, nova terra, né? Faz promessas e maravilhas para a gente. Paulo fala que você não pode nem imaginar o que Deus tem preparado para você. Então, é claro que você é especial para Deus, e claro que você tem defeitos e falhas e pecados. Então é isso, gente. Vamos manter nossa fé em Cristo e ficar mais de olho no pecado, porque se você não melhorar, não tomar juízo, a sua vida vai ficar complicada. E aí o ano que vem não vai te ajudar. Não, porque o ano que vem, pastor, o ano que vem, gente, o ano que vem não é Deus, ele não vai te ajudar em nada. Né? Como eu comentei, dá a impressão que o ano que vem é um Deus, né?
Então, ano que vem eu vou arrebentar. É desse jeito, né? Ano que vem. Então, gente, não fala o ano que vem não, tá? Fala assim, é o agora, né, com Cristo, tá? E nas próximas pregações eu vou investir mais em falar sobre o pecado, né? Sobre falhar, sobre a gente errar, né? E sempre falando também do amor de Cristo, né? Não dá pra ficar falando de pecado, de falha e não complementar com o amor de Cristo pra gente não sair daqui todo mundo tristonho, né? Enfim, como Jesus mesmo, né? Ele não está morto, né? Jesus ressuscitou, ele já superou a dor do Calvário, ele já superou tudo aquilo, passou por aquilo, ele foi humilhado, torturado, mas ele não está mais sendo humilhado, ele está na glória. Então vamos se alegrar, esquecer que Jesus sofreu por nossa culpa, esquecer que nós erramos no passado, mas lembrar que nós temos que nos santificar, tá bom? Deus abençoe, dê entendimento a vocês e de tarefa de casa, leia Romanos capítulo 5 inteiro, né? Leia Gênesis 2, 3 ali, aquela parte agora, você vai ler de novo com melhor entendimento, né? O capítulo 2, o 3 e o Romanos 5, para poder dar uma melhorada aí no entendimento do que nós aprendemos hoje, né? Ver possíveis erros, né? Ou acertos, tá bom? É isso, gente.